Oi, gente, bom dia. Hoje, 30 de novembro de 2022, está encerrando aí mais um mês, né? Da gratidão, né, por ter conseguir aí subir essa montanha de 30 dias, chegar ao topo e descer, né? Daqui a pouco a gente tem que entrar no novo mês. E está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Programa em que o mestre, né, solicita ao aluno, que sou eu, a trazer aqui na classe, para os outros alunos, um trabalho, uma lição de casa que a gente tem que fazer, né? Então, vamos começar. Antes vamos ouvir mais um pouquinho, né? Pietro Mascagni, Cavalaria Rústica. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Pela vontade de Deus Pai, ao qual toda glória, agora e para sempre. Amém. Então, gente, vamos hoje falar sobre um trabalho que o mestre pediu para que fizesse. É mais o estilo da alquimia mesmo, a alquimia interior, né? A transmutação, né, do nosso estado, né, de sofrimento, e você conseguir, né, tá sempre atento quando você sente os sintomas que o sofrimento se aproxima. Então, é mais ou menos um trabalhozinho alquímico que é pesquisado em alguns livros, né, que eu leio, e aí eu formulei aí não é uma apresentação, em si é como é o processo desse acontecimento. Então, vou trazer aqui para vocês, tá? Para que a gente possa trabalhar junto isso. Então, está começando mais um Pelicano no Deserto. E essa é a nossa classe. Sou aluno, sou discípulo, sou aluno como vocês. E o mestre quer que apresente a lição de casa para os colegas. Então, vamos lá. E o mestre passou a seguinte lição, né? Diz como dissolver o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, nós vamos acumulando resíduos desse sofrimento ao longo da vida. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. É como se a gente fosse um recipiente e ali, né, vai se acumulando. Para quem trabalha também com vidas passadas, reencarnação, sabe que a gente está falando que o karma é consequência, às vezes, de algum sofrimento que a gente traz, né, na nossa alma. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos.
Todo esse sofrimento ele cria um campo energético, né? Um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Ele fica mais próximo da nossa aura. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Muita gente tem até problemas de dores, né, relacionadas a sofrimentos guardados. Apresenta-se sobre duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. A gente vê muitos casos aí, né, de muita infelicidade que o ser humano carrega e ele deixa, né, afetar ele demais, às vezes até por coisas banais. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perda do passado, abandono. Tudo isso aí é mecanismo, né, que acionam o sofrimento. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente, né, encontrando uma ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar, né, do estágio inativo, aqueles 90% lá que fica guardado internamente, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou por um pensamento é capaz de, bum, ativá-lo. E alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança, né, chorando o tempo todo. Enfim. Outros são monstros destrutivos e mórbidos que atacam a nossa áurea, a nossa mente o tempo todo. São fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Então, se a gente perceber, conseguir manter, né, a atenção sobre esses sintomas, você impede até mesmo doenças, né, e acidentes. Eles podem atacar tantas pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, né, que somos os hospedeiros do sofrimento. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. É uma realidade. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensava, né, ter parceiro, conhecer bem, aquela coisa todinha, e ali de repente, numa faceta, numa coisa detestável, numa palavra, você aciona um sofrimento seu e você fica, como é que se diz, ativo, com aquele, pode chegar até os 100%, né, do sofrimento. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Aí cabe aquela coisa, né, de você ficar mais vigilante em você, perceber os sintomas e não deixar penetrar mesmo, né, com alguma coisa que seja dita ou alguma coisa que você veja. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Aí vale aquela situação, né, de você manter, né, o teu corpo e aprender a conhecer as glândulas, né? Existe aí uma percepção muito forte quando a glândula timo, ela é a proteção, né? Ela percebe, né, o ambiente ou a situação negativa e te aciona para poder você se afastar ou você, né, diminuir alguma coisa que você esteja fazendo, enfim, são nossas proteções que a gente tem que aprender a perceber.
E o sofrimento pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, um sentimento de raiva, ira, depressão ou necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Acontece muito, né, de os seres humanos levar o sofrimento para dentro do lar, né? O lar é o nosso ambiente que a gente tem que ter maior paz, maior harmonia. E ele passou lá algum tempo na rua ou em alguma coisa aí, né, junto com outros, e ali naquela comunicação uma irritabilidade, alguma coisa que despertou um sofrimento nele, ele traz para dentro do lar, e aí qualquer coisinha que aconteça, aquilo ali, pum, é como se fosse um aditivo, né, que vai acionar ali, né, um sofrimento maior e passar para os demais, né? Então é preferível deixar lá fora, né, do que levar para dentro de casa. Aí você tem que ter essa sensibilidade, né? Agarre o sinal no momento em que ele começa a despertar do seu estado inativo para que ele não se manifeste totalmente. É um trabalho que é vigilância, né? O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso ele precisa conseguir que nos identificamos inconscientemente com ele. Essa coisa de identificar é como se você, né, olhasse algo e ali ele automaticamente se manifestasse. Então é vigilância total para poder você não deixar que o sofrimento te domine. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. E o sofrimento, o maior alimento dele é mais sofrimento. Ele não gosta de alegria, ele gosta de sofrimento. Então, eu tenho um filme muito bom que eu gosto de ver, que é A Grande Jogada. A história é muito legal, mas tem um trecho lá que o ator fala sobre a questão dele fazer o jogo não para ele ganhar, e sim para ele destruir a vida do outro. Então nota ali que ele gosta de ver o ser humano sofrer, né? Então para ele é uma vitória ao sofrimento do outro. Então é triste, mas existe isso. E tem gente que faz o sofrimento, né, emergir no outro por simples prazer. O sofrimento só se alimenta de sofrimento, ele detesta a alegria. Então você tem que aprender a procurar se policiar com relação a isso. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores desse sentimento. Queremos infligir sofrimento, ou senti-lo, ou ambos, na verdade. Não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas como a gente está inconsciente, né, a gente não percebe. É ele que dominou, ele está dominando todo o seu pensamento. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Então isso já é parte do princípio que quando você começa a perceber a repetição daquela irritação, daquele estado que pode emergir o sofrimento, você já começa a neutralizar ele, a dissolver ele. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer. Porque desejar mais sofrimento é uma insanidade. E ninguém é insano conscientemente. Então parte do princípio que é tudo na parte inconsciente, né? Quando a gente está no estado inconsciente. Porque a gente consciente daquele estado, ou percebendo, né, um momento que está acontecendo um padrão diferente com a sua parte interna, e percebendo que pode
te causar uma irritação, e você de repente ali num estado de revolta, alguma coisa com outro ou com você mesmo, você tem que perceber isso, porque é o sofrimento te dominando. E inconscientemente você não consegue controlar. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Aí você tem agora a noção com relação ao sofrimento e a luz de você entender quando ele está despertando. Teme ser descoberto. Então ele é o que? Uma coisa que está ali escondida, te dominando. Então ele fica praticamente te usando como marionete, mas quando você descobre, quando você percebe e você bota a luz, né, nessa situação, você automaticamente dissolve ele. Ele sobrevive graças à nossa identificação inconsciente. Ele só vive por causa disso, porque é a nossa inconsciência. Assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Então a gente tem às vezes medo de revelar a luz a essa situação. Então é um treinamento, né? Tudo é um treinamento. Mas se não enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. Então aí você repete, é como um loop. Então se você consegue neutralizar esse loop, você dissolveu o sofrimento. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe digo e garanto, ele se trata simplesmente de um fantasma e muito frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença, nosso estado de alerta, ele não consegue. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão, e isso é uma verdade, é ilusório. A questão é se isso é uma verdade para você, se você tem consciência de que ele é uma ilusão. Então você tem que ter um treinamento, preparo para poder você perceber que é uma ilusão. O sofrimento é uma ilusão, ele não pode atacar minha felicidade, minha alegria. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Então não adianta você acreditar, crer, você tem que deslumbrar a verdade, levantar esse véu e dizer para você mesmo, é uma ilusão. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Saber exatamente quando o sofrimento está próximo e que você está em estado de alerta, você está consciente, e aí você vai dissolvê-lo. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. Ele não quer isso. Ele quer que a gente esteja inconsciente e ele fique manipulando a gente. No momento em que observamos, sentimos seu corpo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Isso é a nossa presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento.
Então, parte do princípio que você, toda vez que reage a esse tipo de coisa, tenta enfrentar, você entra em consciência. Você não consegue. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma através de um processo artificial de identificação da nossa mente. Então, toda vez que nós nos identificamos com o sofrimento, a gente fica inconsciente. E essa inconsciência, ela domina, faz com que o sofrimento nos domine e faça com que nossa intenção, nosso pensamento não fique voltado para umas coisas positivas, coerentes, e sim para coisas destrutivas ou reativas. E aí é o caso que você não consegue perceber e, tem os seus conflitos. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Devido a essa inconsciência de não conseguir perceber o sofrimento no seu estágio inicial. Eu pego assim muito no meu dia a dia, meu trabalho que eu sou assim, eu me fortaleço todo dia de manhã com minha meditação, com minha prece, para me poder ir da parte profana, que é o mundo. A gente está no mundo profano, a gente está na parte da matéria. Essa é a parte do que a gente chama de exotérico. O esotérico é interno. Então, esse exotérico, ele tem todas essas irritabilidades, essas coisas que vão criar esse conflito para que o seu interno se desestabilize. Quer ver um exemplo muito, muito simples? Quando Jesus diz que vai destruir o templo e reconstruir eles em 24 horas, é o templo interno. Salomão, mesma coisa, as bases da coluna do templo de Salomão são internas. Então a gente tem que entender dessa forma que o esotérico e o exotérico. Então existe o que? Uma coisa externa tentando dominar o que é interno. Então é isso, e eles usam todos os seus agentes. O sofrimento é um deles. Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Aí é que está o grande segredo da alquimia. A gente entender que mesmo sendo uma energia destrutiva, você pode se beneficiar dela, sabendo utilizar, sabendo que ela pode ser sim transmutada. Então aí você se fortalece ainda mais. É como se você tivesse assim, existe a coisa do chi, que é interno, o poder, e muitos querem dominar o chi, trazer o chi do outro para si, e muitos dessa situação, nesse mundo invisível que a gente não percebe, mas existe. O sofrimento é uma entidade pronta que quer dominar o chi. Ele quer dominar o chi porque ele não tem o chi. Então você tem que saber analisar e ver se há essas forças, essas energias dessa forma. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e tenta fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Você note, mesmo quando você já dominou, você já entendeu, ele está ali, pronto para agir e tentar te dominar. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem força, como uma roda gigante que continua a girar, mesmo quando deixa de receber impulso. Então notem, aqui tem uma analogia que eu vou lembrar aqui, uma analogia também. Você pega a sua bicicleta, você vira ela
E aí você fica com a mão assim na roda o tempo todo, fazendo, né, o impulso, dando, né, o contínuo a ele, né, com a força, como se fosse ali, né, a força que move o sofrimento. Mas quando você tira, o sofrimento está ali, continuando a girar, do mesmo jeito, esperando, né, uma oportunidade para poder atingir, né, o que a gente chama do processo dele de acontecer e dominar o ser humano. Nesse estado, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar se você estiver atento. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando com os seus pensamentos. Então, notem, toda vez que você deixa a sua vigilância, né, reduzida, o sofrimento ele está ali próximo. Você vê, eu estou aqui fazendo esse trabalhozinho, né, meditação, prece, oração, passando uma mensagem positiva. Eu tenho aqui do lado uma obra, que o homem está ali com a serra o dia todo. Eu estou tentando equilibrar aqui o momento que ele para com a serra para poder fazer a transmissão, fazer a mensagem. E agora entrou a escola, né? Nossos alunos queridos aqui, as crianças, fazem o que eu chamo de sinfonia, né? É a nossa sinfonia da vida, a infância, a criança. A criança é o nosso bem maior. E ontem eu escrevi na carta, a carta, que é uma coisa que é muito significante para mim e deve ser significante para muita gente também, que a escrita à mão, ela pode ser, né, extinguida, ela pode ser se acabar se nós não incentivarmos, né, até as crianças escrever, ou até nós mesmos voltar, porque a gente se tornou preguiçoso, porque a gente tem o Word, tem o Excel, tem o PowerPoint, tem agora as ferramentas digitais, né, os celulares com os teclados digitais, enfim. A nossa preguiça, ela foi dominada de escrever, e eu fiquei muito triste, porque Hermes Trismegisto, o pai da escrita, deve estar muito triste. Hermes Trismegisto, e os caracteres fenícios, você vai lá, né, nas pirâmides, né, os hieróglifos, né, para deixar o conhecimento. E aí, poxa, ninguém lembra, ninguém percebe que foi escrito porque havia um cataclisma em processo que eles já tinham identificado e iria devastar a civilização, e deveriam deixar escrito algo para que as gerações futuras, né, se conduzissem. Lá no Templo de Salomão, não, aliás, antes, né, e Davi, prevendo também um cataclisma, ele pede para que seja escrito em mármore, e seja escrito em pedras, e seja escrito em... Enfim, não tinha o papel, né, na época. Aí depois, aliás, tinha o papiro, né, mas que com a água seria se perder. Então ele preferiu escrever em pedras, em mármores, como foi lá no Egito, né, nas pirâmides. Então Hermes está muito triste, porque a gente está vivendo uma evolução, sim, tecnológica, claro, evidente, mas, poxa, deixar de escrever uma carta, para tua mãe, para teu pai, para teu amigo, para tua namorada, escrever à mão. Acabou o cartão, você não tem mais um cartão para você escrever um cartão, né, dizendo aquilo que você
quer pela pessoa, que você deseja. Cara, ele estava chegando no final do ano, os cartões deixaram de existir. Enfim, a escrita, eu estou falando sobre a escrita, não é pelo uso do papel, porque sim, tem devastação de árvores, enfim. Mas existe condição de você reciclar papel e escrever. A escrita, eu digo pela escrita, pegar a caneta, escrever e colocar ali, né, em punho, em próprio punho, daquilo que você está sentindo, daquilo que está emergindo. Eu me lembro muito bem que no meu período, né, de estudo, né, numa escola municipal, Rotary, aí a gente tinha lá a professora Eneida, né? A professora Eneida é uma professora que ela não tinha, né, o dedo, e era da mão, né, que ela tinha o punho para poder fazer a escrita, né? E ela teve que aprender com a outra mão, e aí ela utilizava as duas e mostrava para a gente. Então eu achava aquilo incrível, ela escrevendo com as duas mãos, eu tentava também fazer, e ela teve esse dedo, né, perdido. A professora Eneida, a professora, né, eu lembro de todas elas, né? A professora Conceição, a professora Leidi, a diretora Roseli. Aí depois lá na escola municipal Aurelina Dias Cavalcante, a gente tinha que fazer redações, tinha que escrever mesmo. A Roberto pega um caderno de caligrafia, que teu garrancho é horrível, depois eu tive que acertar. Enfim, então essas coisas são históricas, tem que permanecer, não pode se perder. Desde os épicos lá dos primórdios, que a gente vem trazendo a escrita, Adão, Moisés, Amenhotep III, enfim, os fenícios, os druidas, todos esses deixaram escritos para nós, e a gente não vai deixar nada escrito. Então seria vamos dizer assim, cortar o progresso da escrita. Vamos continuar aqui para a gente encerrar. Vamos pegar então um exemplo sobre a questão da raiva. Se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento de raiva, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre o sofrimento. Eu não sei se vai ficar bom, mas eles estão gritando hoje pra caramba. A tia deve estar, né, dando aquele incentivo, né, pro próximo jogo. É legal isso. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou, né, com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque do sofrimento. Veja bem, então existe aí uma situação de que você, quando fica alimentando pensamento negativo, um padrão mental negativo, você começa a alinhar ali, né, uma coisa que você pode ficar preso a ela, né, o sofrimento. Então tem que estar atento a isso. Esses pensamentos negativos tem que não existir, tem que estar dissolvido. Utilizo a palavra consciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Então, nós temos que aprender a observar nosso corpo, nossa mente, nossos pensamentos, nossas glândulas, né? Nossas partes físicas, e aquilo que, quando você percebe que ele está num padrão negativo, que não está perfeito, é um padrão que você já tem que observar que está acontecendo algo, pode ser um sofrimento. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. Esse processo de transformação é como se o sofrimento se tornasse um combustível para a chama da consciência, para você ficar, né, presente, consciente, transformá-lo em verdade, deixar ele de ser ilusão para que ele se torne verdade e você
Pronto, você dissolveu todo o sofrimento. É o resultado. É um brilho de mais intensidade. Você se tornou observador desse sofrimento, dessas situações que podem te manter, né, em padrão inconsciente. Vamos esperar um pouco passar agora a moto. O cara parou lá, não tem grito. Então vamos lá. Vamos tentar de novo o raciocínio. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói essa ligação. Tem que estar em alerta o tempo todo. E perceber ao tempo todo quando o sofrimento ele vai, né, te dominar. E se você consegue perceber isso, você transforma ele em combustível. E você transformando ele em combustível, você deixa dele ser ilusão, você transforma ele em realidade no seu ser e você se torna um iluminado. Esse é o significado esotérico da antiga arte de alquimia. É a transformação do metal não precioso em ouro, transformar chumbo em ouro, do sofrimento em consciência. Tudo aquilo que te atormenta você transformar em paz. Então essa é a transformação, essa é a alquimia. A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você então não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a sua atenção no sentimento dentro de você. Reconheça automaticamente, né, que é um sofrimento. Isso tem que estar automático. Opa, peraí, tem um sofrimento acontecendo aqui. Aceite ele, não reaja. É uma escuridão. É uma coisa que você não pode reagir. É um trabalho que a Cabala ensina isso muito bem. Que é para você não ser reativo. Aceite, esteja ali com ele. Tente vê-lo como um inimigo que você quer que ele tenha um entendimento diferente e que você possa ali dominá-lo. Não pense a respeito. Não insista em pensar nada do que foi dito a você que possa fazer como um estopim e fazer com que o sofrimento aconteça e seja, né, deixe de estar inativo e se torne ativo. Não permita que o sofrimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento que ele vai tentar despertar em você. Mantenha-se sempre alerta. E você tem que permitir que ele esteja por ali. Você tem que aceitar ele. E tentar transformar aquela energia dele em luz. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Você tem que estar ali, observando. Esse é o poder do agora. O poder da sua própria presença consciente. Então você vai ver o que acontece. Tá bom? Eu não vou fazer uma meditação porque as crianças estão ativas, né? E todo esse externo, ele causa, sim, no momento que a gente está em comunhão, a gente entra primeiro em contemplação, para depois entrar numa meditação. Então esse processo ele fica impossibilitado por causa desse externo, que ele causa uma interferência. Essa interferência prejudica aquilo que a gente chama de alinhar para que você receba realmente como um recipiente a parte do divino, que aí ele penetra. Então é impossibilitado, mas não deixarei de fazer, né, minhas meditações. É só por causa dessa interferência. Mas você tem que estar alerta, tem que manter ela não como uma coisa ruim, sim percebê-la naturalmente e deixar passar. Tá bom? Vamos ver. Não dá.
encerrar só com a musiquinha. Foi. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a vocês que têm participado, que têm dado seu like aí. É um programa Pelicano do Deserto, é um trabalho, né, que para mim é gratificante, porque aquilo que eu tô lendo, que o mestre orienta, que eu percebo que tenha ali uma verdade, algo que possa ser compartilhado, que possa estar ajudando aí o nosso semelhante, como eu já disse várias vezes, com ferramentas como essa, que pode estar você fazendo, né, essa divulgação e essas transmissões, é como deixar o legado, mas não deixar, bem claro aqui, deixar de escrever, não ser preguiçoso quanto à nossa escrita, nossa herança, né? Hermes Trismegisto, Fenícios, nossos faraós, né? Amenhotep III, Amenhotep IV, enfim, a gente tem lá, né, vários mestres do passado, né? Enoque, Adão, todos eles escreviam, né? Moisés, Buda, Maomé, poxa, Maomé, com os escritos de Maomé, né? O Lao Tse, que é um outro mestre, muita coisa escrita, nascido de pessoa, de família pobre, se tornou, né, governador de várias províncias, poxa, deixou vários escritos. Não deixemos de escrever. Vamos escrever uma carta aí para alguém, pegar um endereço, faz uma cartinha de final de ano, peça desculpa, né, se tiver alguma coisa, algum sentimento que pode perceber que pode levar a um sofrimento, peça perdão, seja humilde. É o legado, a humildade é um legado, a escrita é um legado, nossos mestres deixaram pra gente. Então, encerro por aqui, né? Temos aí uma ótima quarta-feira. Esse Pelicano no Deserto ficou grande, ficou com 43 minutos, mas vale a pena, né? A gente ouviu aqui motocicleta, ouviu criança gritando, ouviu tudo isso. Pode sim transformar, né, o dia de um ser humano, né, que não esteja alinhado, que não esteja percebendo, né, o quão do sofrimento pode penetrar. Aí está aí uma prova viva, né, autêntica de como a gente tem que equilibrar nossas energias. Uma ótima tarde a todos.